Olá pessoal, vamos para a nossa quinta e última aula desse assunto de sistema de numeração decimal, que contempla o módulo, nosso primeiro módulo de matemática básica desde a tabuada. Vamos fazer alguns exercícios relacionados ao assunto que nós já estudamos nessas últimas 4 aulas, ok? Então, vamos ver nesse primeiro exemplo a leitura desse número. Eu não vou dizer o número, fazer a leitura do número, mas eu vou mostrar para vocês como se você não soubesse, usando as regrinhas que nós já vimos. Então, como é que a gente lê esse número? 85, né, agrupado. Não vou dizer o nome. Alguns já podem saber, mas para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos começar desse exemplo bem simples e ao longo dos exemplos vamos aumentando essa quantidade de algarismos e os números vão ficando um pouquinho mais complexos. Okay? Então, para você ler esse número, você tem que primeiro saber quantas ordens tem esse número. Esse número, se vocês olharem, esse número ele tem 2 ordens, né? Como a gente sempre vê da direita para a esquerda, primeira ordem e a segunda ordem. Então, de certeza, esse número aqui está na primeira classe. É aquela classe daquela tabela que nós vimos na última aula, que a primeira classe tem 3 ordens. Então, esse número aqui, ele tem 2 ordens. Então, de cara, eu já vejo que aqui é a unidade e essa aqui é a dezena. Se você usar a tabelinha, como é que você vai preencher? Sempre da direita para a esquerda. Então, primeiro eu coloco o algarismo 5 aqui nas unidades e o algarismo 8 nas dezenas. Desta forma aqui. 5 na unidade e 8 na dezena. Então, eu já sei que 8 é dezena, então isso significa que é 80. E 5 é na unidade, então é o algarismo 5. Então, fica 85. Então, como é que a gente lê esse número? 85. Se escreve 85. Se a gente fosse decompor esse número, como é que ele ficaria, né? 85 seria, então, 80 mais 5. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. A leitura desse número aqui, ó, já aumentou mais 3 algarismos esse número. Então, vamos lá. Olhando para ele, quantas ordens... Primeiro que você tem que identificar quantas ordens tem esse número. Esse número tem quantas ordens? 1, 2, 3. A quantidade de ordem é a quantidade de algarismos que tem um número. Então, eu tenho um número com 3 algarismos, eu tenho 3 ordens. Então, vai ficar unidade, dezena e centena. Sempre começa da classe das unidades simples. Então, na tabelinha vai ficar assim. Vamos preencher da direita para a esquerda. Então, unidade vai ser 3, dezena vai ser o 7 e centena vai ser o 2. Preenchendo nesta ordem, da direita para a esquerda, 3, 7 e 2. Mas a gente preenche da direita para a esquerda, mas lê da esquerda para a direita. Então, o 2 está na casa das centenas, então é 200. O 7 está na casa das dezenas, então é 70. E 3 na casa das unidades, é 3. Então, 273. Ok? E como é que a gente decompõe esse número? 273. Então, é 200 mais 70 mais 3. 273. Próximo exemplo, né? Já aumentei mais um algarismo. Então, esse número aqui, ele tem quantas ordens? Ele tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, ele tem 4 ordens. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Unidade, dezena, centena. Essas 3 primeiras ordens aqui vão ser a nossa primeira classe. E o restante aqui vai para a segunda classe. Então, essa aqui é a quarta ordem, está na segunda classe. Ok? Montando a nossa tabelinha, vai ficar assim. Os 3 primeiros ordens vão ocupar essas casas da unidade simples, dezena simples e centena simples. Então, o 6 vai ser unidade simples, o 7 vai ser na dezena simples e o 5 na centena simples. E esse 3 aqui
vai se encaixar nas classes do milhar. Então, ele vai se encaixar na coluna da unidade de milhar. Ok? Beleza. Feito isto, como é que nós vamos ler esse número? Então, sempre da direita para a esquerda. Preenche da direita para a esquerda, mas se lê da esquerda para a direita. Então, esse 3 aqui, ele está na classe do milhar e na coluna da unidade de milhar. Unidade de milhar, 3 é 1000. Unidade de milhar, 3.000. 5 está na centena, é 500. 7 está na dezena, é 70. E 6 é na unidade. Então, é 3.576. Esse número. 3.576. Como é que a gente decompõe esse número? 3.576. Ele vai ser 3.000 mais 500 mais 70 mais 6. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo. Exemplo 4. Como é que a gente lê esse número aqui? Primeiro, esse número tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Por que 5 ordens? Porque ele tem 5 algarismos, né? Unidade simples, dezena simples, centena simples. Então, esses 3 aqui é da primeira classe. O 8 que vai ser a unidade de milhar. E aqui a dezena de milhar, vai ser a classe dos milhares. Colocando na tabelinha, sempre preenchendo da direita para a esquerda. Então, o 3 vai ser a unidade simples, 7 dezena simples e 1 centena simples. Então, vai ficar 3, 7 e 1. Esses dois números aqui, esses dois algarismos aqui, vão ocupar as outras classes, que é a segunda classe, que é a classe do milhar. Então, o 8 vai ocupar a unidade de milhar e o 2 vai ocupar a dezena de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar. Feito isto, como é que nós vamos ler esse número? O 2 está ocupando a coluna da dezena de milhar. Então, ele vai ser dezena é 20. 20 o quê? 20.000. O 8 está na unidade de milhar. Então, vai ser unidade de milhar, vai ser 8.000. Então, aqui está dando 28.000. Unidade simples, centena simples, que vai ser 100. Dezena simples, o 7 vai ser 70. E a unidade simples é 3. Então, vai ser 28.173. 28.173. Como é que se decompõe esse número? 28.173 vai ser 20.000 mais 8.000 mais 100 mais 70 mais 3. Ok? Esse outro número aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Então, 6 ordens vai ocupar então as unidades simples completinhas, porque tem 3 ordens, e a de milhar também tem 3 ordens. Então, juntando as 3 vai dar 6 ordens, que cabe esse número aqui, de algarismos. Então, como você já viu a lógica, cada algarismo vai preencher uma coluna dessa daqui, sempre da direita para a esquerda. Então, o 2 na unidade, o 6 na dezena e o 4 na centena simples. O 8 na unidade de milhar, o 5 na dezena de milhar e o 3 na centena de milhar. Então, 3 na centena de milhar é 300.000. 5 na dezena de milhar é 50.000. 8 na unidade de milhar é 8.000. 4 na centena simples é 400. 6 na dezena simples é 60. E 2 unidades. Como é que se lê esse número? 358.462. 358.462. Como é que se decompõe ele? 358.462 vai ser 300.000, mais 50.000, mais 8.000, mais 400, mais 60, mais 2. Beleza? Esse outro número aqui. Vejam que eu estou aumentando a quantidade de algarismos, né? Então, como é que se lê este número? Mesma coisa. Vamos ver quantas ordens tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Então, esses 3 primeiros aqui, ó, primeira classe, segunda classe, e esses 5 aqui sozinho vai formar a terceira classe.
Quem é essa terceira classe aqui? Vamos ver. Unidade, classe das unidades simples, da milhar e aqui dos milhões. Então, esses 5 aqui eu vou ocupar a classe dos milhões. De novo, preenchendo. 1 vai caber na unidade, o 8 na dezena, o 5 na centena. Na outra classe aqui, que é a classe do milhar, o 9 vai ocupar a unidade, o 6 a dezena e o 7 a centena de milhar. E o 5 sozinho vai ocupar a unidade de milhões. Então, como é que nós vamos ler esse número aqui? Ó? 5 que? Unidades de milhões. Então, 5.769.581. 5.769.580 milhões. Como é que se decompõe esse número? 5 milhões mais 70 mil, mais 60 mil, mais 9 mil, mais 500, mais 80, mais 1. Ok? Está ficando um pouquinho mais complexo, mas estou ensinando vocês bem lá do básico, né? Para que ninguém se perca. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse assunto e até o próximo módulo que nós vamos trabalhar as 4 operações.